grande destaque desses dias é o problema criado em torno da pandemia, que segue marchando em níveis de recordista mundial de vítimas por dia. O Brasil finalmente chega lá, e foi a sucessão do ministro Pazuello pelo novo ministro Queiroga. A sucessão de Pazuello foi marcada por uma oferta, como se sabe, do Centrão pela médica Ludmilla, que foi refutada pelo presidente da República. Sobre o currículo do novo ministro, param algumas dúvidas. Por exemplo, ele alega ser doutorando em bioética há 12 anos. Pela legislação brasileira, quem fica mais de 4 anos sem prestar a tese não é mais doutorando, é jubilado. De outro lado, também fica suspeita a sua verificação do seu doutorado, na medida em que ele está sendo usado através de um convênio muito suspeito entre o Conselho Federal de Medicina e a Universidade do Porto, que comporta para esse curso de bioética apenas um professor, que de vez em quando vem ao Brasil. Portanto, trata-se, obviamente, de uma suspeita de falsidade ideológica, mais uma vez, no currículo de um ministro, agora já nomeado e que vai assumir essa semana. Chama a atenção também a unificação dos governadores, a sua maioria, pressionando pela substituição do ministro e pela vacinação em massa, na falta de contratação de vacinas suficientes. A pressão da ONU sobre o Brasil, devido ao papel que o Brasil hoje incorporou de difusor mundial de cepas variantes do vírus do Coronavírus. Vamos ver o que acontece com essa nova administração ministerial. De qualquer forma, fica a notícia de que é inaugurado um novo período sob a suspeita, sob um título em andamento do atual ministro nomeado. Outra questão importante que vai se movimentando, mas que não adquire manchetes exponenciais, é a reforma política. Grande parte dos deputados, pelo menos, quer votar pela criação do distritão, o que teria como produto que os mais votados seriam eleitos, independente da cota proporcional dos seus partidos. Também lutam para que se restabeleçam as coligações nas eleições parlamentares. Sem dúvida, a tradição brasileira é de que cada eleição há uma legislação nova. Esperava-se que, com essas mudanças havidas em 2018, nós persistiríamos num padrão novo que, de fato, colocou alguns partidos na retranca, tirando da composição do fundo eleitoral, e isso parece que vai ser evitado com a volta às velhas práticas, o distritão e as coligações partidárias para as eleições parlamentares. Chama a atenção também que a OECD, Organização Econômica para o Desenvolvimento, criou um comitê de monitoramento da corrupção exatamente no Brasil, ao fim da Lava Jato. É um caso único no mundo. Esperamos que isso traga alguma consciência para aqueles que lutaram tanto contra a Lava Jato, que em 7 anos trouxe multas de 1 bilhão e 400 bilhões aos cofres públicos e que foi interrompida depois de tanto trabalhar. Espera-se que o Brasil reaja continuando a punir os corruptos e alegados, especialmente em golpes contra o interesse público. A taxa de juros deve subir amanhã na reunião do Copom, como uma prova de que a inflação pressiona realmente os tomadores de decisão. Os juros são pressionados pela inflação e o cupom deve ser aprovado amanhã com algum aumento para os próximos tempos. Finalmente, a sucessão.
O efeito Lula ainda está para ser julgado, mas é evidente que já há alguns sintomas interessantes. A aglutinação de vontades tão díspares quanto Delfim Neto e o PSOL, que apontam Lula como seu candidato favorito para as eleições de 22. Uma notificação realmente extraordinária. Também o efeito Lula trouxe como atemorização aos interesses do João Dória, que agora avalia correr novamente pela reeleição em São Paulo. Enfim, os efeitos da presença de Lula no cenário ainda estão longe de serem configurados, mas esperamos que isso traga maior alento e menos pulverização nas eleições vindouras. É isso aí. Muito obrigado.